A noite em Jerusalém costuma ser silenciosa e fria, mas no jardim do Getsêmani, o silêncio era tão denso que parecia quase palpável aos sentidos. Sob a sombra retorcida das oliveiras milenares, aquele que muitos chamavam de Mestre enfrentava a sua hora mais escura e solitária. Existe um contraste avassalador entre a majestade divina e a fragilidade da carne que poucos seres humanos conseguem compreender. Jesus, o homem que acalmava tempestades com um simples comando e caminhava sobre as águas, estava agora prostrado ao chão frio, sentindo o peso invisível de todo o sofrimento que estava por vir. O ar estava carregado com o cheiro de terra úmida, mas para ele, cada respiração era uma luta interna desesperada contra a agonia iminente. A angústia era tão profunda que o seu corpo físico começou a ceder sob a pressão psicológica e espiritual sem precedentes. A ciência descreve o fenômeno da hematidrose como uma condição rara onde os vasos capilares se rompem sob estresse agudo, fazendo com que o suor se misture ao sangue, escorrendo como gotas pesadas até o chão poeirento. Cada gota que caía naquela terra seca não era apenas um sinal de dor física, mas o reflexo de um conflito dilacerante entre a missão divina e o instinto natural de preservação. Diante dele estava o cálice simbólico, a representação de um destino amargo e necessário que exigiria tudo o que ele possuía em sua essência humana e divina. Por que ele não fugiu enquanto ainda podia? As passagens para as colinas da Judéia estavam abertas e a escuridão oferecia o esconderijo perfeito. No entanto, a decisão de Jesus foi inteiramente voluntária. Ele não era uma vítima passiva das circunstâncias, mas o autor consciente de um plano maior, fundamentado em um amor que desafia a lógica humana. Ele escolheu ficar, escolheu enfrentar o que ninguém mais poderia suportar, transformando sua própria agonia no primeiro passo necessário de uma jornada de redenção total para a humanidade. De repente, o silêncio do jardim foi brutalmente interrompido. O brilho trêmulo das tochas começou a serpentear entre os troncos das árvores, projetando sombras ameaçadoras na vegetação. O som metálico de armaduras e o passo rítmico de uma multidão armada anunciaram a chegada dos guardas. Era uma cena surreal. O príncipe da paz, cercado por espadas e porretes, como se fosse um criminoso perigoso. Entre os soldados e os guardas do templo, uma figura familiar se destacava. Judas Iscariotes, aquele que tinha compartilhado o pão e os segredos do reino, caminhava agora com uma determinação sombria e melancólica. O beijo, um gesto que deveria simbolizar amizade e profundo respeito, foi transformado na ferramenta da traição mais famosa da história. Judas, talvez movido por uma ganância por moedas de prata ou por uma desilusão política ao perceber que Jesus não lideraria uma revolta armada contra Roma, selou o destino de seu mestre com um toque nos lábios. Jesus, mantendo uma serenidade divina e perturbadora, ainda o chamou de amigo, um lembrete final da misericórdia que permeava cada batida de seu coração, mesmo diante da traição mais vil. No caos que se seguiu, Pedro, desesperado, sacou sua espada e golpeou Malco, o servo do sumo sacerdote, e decepando-lhe a orelha de forma violenta. O sangue jorrou, mas Jesus não permitiu que a violência vencesse. Com um gesto de compaixão, ele tocou o ferimento do homem e o curou instantaneamente, ordenando que Pedro guardasse sua arma. Ele deixou claro que seu reino não era defendido por exércitos terrestres. Antes de continuarmos essa jornada emocionante pelo julgamento e sacrifício, aproveite para se inscrever no canal e conte para a gente nos comentários de onde você está assistindo a este vídeo. O momento seguinte foi marcado pelo frio abandono. Aqueles discípulos que prometeram segui-lo até a morte fugiram para a escuridão das sombras, deixando Jesus totalmente só
nas mãos de seus captores cruéis. O mestre respeitado foi amarrado e arrastado como um prisioneiro humilhado pelas ruas desertas de Jerusalém. O destino era a residência de Caifás, onde um julgamento ilegal já estava sendo articulado nas sombras. Ali, entre sussurros de conspiração e olhares de ódio, a primeira acusação formal seria lançada, mudando o rumo da história humana para sempre. O julgamento no Sinédrio foi uma encenação de legalidade para ocultar uma sentença decidida pelo ódio. Sob a luz das tochas, falsas testemunhas teciam mentiras contraditórias em um ambiente carregado de tensão e parcialidade. Jesus permanecia em um silêncio perturbador, uma calma divina que enfurecia seus acusadores terrenos. Quando o sumo sacerdote exigiu saber se ele era o Messias, o Filho de Deus, a resposta serena foi o pretexto necessário para que as vestes fossem rasgadas em uma indignação religiosa calculada. Entre escarros, lá insultos e golpes desferidos por mãos que deveriam prezar pela justiça, o destino do mestre foi selado como uma blasfêmia imperdoável perante a rígida lei dos homens. No pátio frio e sombrio, a tragédia pessoal de Pedro se desenrolava. O discípulo, que antes brandira a espada no jardim, agora tremia diante da voz questionadora de uma criada. 3 vezes o fogo aqueceu sua pele, mas seu coração gelava de puro pavor. No momento exato da terceira negação, o canto do galo cortou o ar gélido da madrugada como um lamento. Jesus, sendo conduzido pelos guardas, virou o rosto e seus olhos encontraram os de Pedro através da multidão. Não havia condenação naquele olhar, apenas uma tristeza infinita e o conhecimento da fragilidade humana. Pedro, sentindo o peso do próprio fracasso, correu para uma escuridão para chorar as lágrimas mais amargas de sua vida. Com o amanhecer de uma sexta-feira fatídica, o cenário mudou para o pretório romano. Pôncio Pilatos viu-se diante de um dilema histórico que sua posição política não podia ignorar. Ele não via crime naquele homem de olhar pacífico, mas sentia a pressão da turba rugindo das ruas como um oceano enfurecido. Tentando lavar as mãos da responsabilidade moral, Pilatos ofereceu uma escolha impossível à multidão: a liberdade de Jesus ou a de Barrabás, um assassino rebelde. O grito que ecoou pelas colinas foi um veredito de rejeição absoluta: solte Barrabás! O sistema político curvou-se à conveniência popular, entregando o justo inocente ao açoite implacável dos soldados. A flagelação romana era uma ciência brutal da dor física. E Jesus foi amarrado a uma coluna, e o flagrum, um chicote com pontas de osso e esferas de chumbo, começou sua dança macabra. Cada golpe arrancava pedaços de carne viva, expondo músculos e veias em uma carnificina que frequentemente matava os prisioneiros antes da cruz. O sangue, que antes suara no jardim sob agonia espiritual, agora jorrava em torrentes, cobrindo o chão de mármore frio do palácio. O corpo que antes curara leprosos e abençoara crianças estava agora transformado em uma massa de agonia indescritível, mas o ódio dos carrascos ainda exigia mais humilhação. Em um deboche cruel da realeza, vestiram-no com um manto de púrpura desbotado e trançaram uma coroa de espinhos longos e afiados, enterrando as pontas diretamente em seu crânio. O sangue quente escorria por seu rosto, anublando sua visão enquanto os soldados se ajoelhavam em uma zombaria satânica. Pilatos o apresentou ao povo dizendo: "Esse homo, eis o homem", esperando que a visão daquele corpo destroçado despertasse alguma compaixão. Mas a sede de sangue da multidão era insaciável. O veredito final, selado pelo medo político e pelo fervor religioso, foi a crucificação. O peso do madeiro bruto foi colocado sobre os ombros já lacerados. A caminhada pela via dolorosa foi uma jornada de resistência levada ao limite absoluto da capacidade humana. Jesus tropeçava sob o peso da estrutura de madeira,
o asfalto de pedra de Jerusalém sendo tingido pelo seu sangue a cada passo vacilante. Quando sua força física finalmente expirou, os soldados forçaram um estrangeiro, Simão Cireneu, a carregar o instrumento de morte. No caminho, aos olhos de Jesus encontraram os de Maria, sua mãe. Naquele olhar silencioso, cruzaram-se o amor materno dilacerado e a aceitação de um sacrifício necessário. A dor de Maria era a dor de todas as mães vendo seu filho ser levado ao matadouro. Ao chegarem ao cume do Monte Gólgota, o lugar da caveira, o sol já castigava a terra seca. Jesus foi despojado de suas vestes, restando-lhe apenas a dignidade de sua missão divina. O som metálico das marteladas começou a ecoar, preparando o cenário para o ápice do sofrimento. No instante em que a ponta do primeiro cravo frio tocou a pele quente e trêmula de seu pulso, pronto para perfurar a madeira, o tempo e a natureza pareceram parar. Ali, naquele exato ponto de contato entre o metal e a carne sagrada, começava a revelação do verdadeiro porquê de cada ferida aberta em seu corpo. O impacto do primeiro cravo, perfurando o pulso de Jesus, enviou uma onda de choque por todo o seu corpo, mas o som do martelo contra o metal ecoou de forma ainda mais sombria no coração daqueles que observavam à distância. O sangue jorrou sobre a madeira bruta do madeiro, tingindo de vermelho o instrumento de tortura que se tornaria o altar do sacrifício mais profundo da história. Quando os soldados ergueram a cruz e a deixaram cair no buraco escavado na rocha do Gólgota, o impacto deslocou os ossos de Jesus, fazendo com que cada respiração se tornasse um ciclo insuportável de agonia e asfixia. No entanto, em meio a essa dor física excruciante, as primeiras palavras que escaparam de seus lábios secos não foram de ódio, mas de uma intercessão divina. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ao seu lado, o drama humano se repetia em dois outros crucificados. Enquanto um prisioneiro destilava amargura, o outro, ao contemplar a dignidade silenciosa de Jesus, reconheceu a soberania que transcendia aquela humilhação. O pedido, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, foi respondido com uma promessa de esperança imediata. Hoje mesmo estariam juntos no paraíso. Ali, no ápice do sofrimento, Jesus continuava sua missão de resgate, provando que nenhum abismo é profundo demais para a sua misericórdia. Contudo, o verdadeiro clímax não era a dor dos cravos, mas o peso espiritual que começava a obscurecer o próprio céu. Por volta do meio-dia, uma escuridão sobrenatural e densa desceu sobre Jerusalém, como se a própria natureza se recusasse a testemunhar a agonia de seu Criador. Naquele vácuo de luz, Jesus mergulhou em uma solidão que nenhuma mente humana pode compreender plenamente, o abandono do Pai. Ao carregar sobre si a totalidade das transgressões da humanidade, ele experimentou a separação que o pecado causa entre a criatura e o Criador. O grito que rasgou o silêncio das trevas: Eli, Eli, lama sabactani! Meu Deus, por que me desamparaste? Era o eco de uma alma que sofria a punição que pertencia a nós. Ele se tornou o nosso substituto legal, pagando com sua vida a dívida antiga que jamais poderíamos quitar. O sangue que escorria para a terra seca não era um sinal de derrota, mas a moeda de troca pela nossa liberdade. Sentindo que a justiça divina fora enfim satisfeita, Jesus murmurou sobre sua sede, não apenas física, mas pelo cumprimento total de sua missão. Com um último esforço de seus pulmões colapsados, ele bradou: Está consumado! Não foi um suspiro de exaustão, mas um grito de triunfo que reverberou pelas dimensões espirituais. O sacrifício estava completo. A reconciliação estava feita. Ao entregar seu espírito, a terra tremeu em um protesto violento e o véu do templo rasgou-se de cima a baixo, anunciando que o caminho para o Pai estava finalmente livre. O corpo de Jesus, agora silencioso e desfalecido,
foi retirado da cruz com a reverência de quem lida com algo sagrado. José de Arimateia, vencendo o medo que paralisara outros discípulos, ofereceu seu próprio túmulo novo para o sepultamento. Com a ajuda de Nicodemos, envolveram o mestre em lençóis de linho e especiarias, depositando a esperança do mundo em uma câmara de pedra fria. Quando a grande rocha foi rolada para fechar a entrada, o luto parecia ter a última palavra. Maria. As outras mulheres e os poucos amigos que restavam choravam o fim de um sonho, sem imaginar que aquela escuridão era apenas o casulo da ressurreição. O sofrimento daquela sexta-feira não foi um erro de percurso, mas o ato de amor mais planejado da eternidade. Jesus escolheu a dor para nos dar a paz, escolheu a morte para nos oferecer a vida. A cruz, antes um símbolo de maldição e vergonha, foi transformada para sempre no monumento máximo da graça de Deus. Ao olharmos para as feridas de Jesus, entendemos que ele não foi uma vítima das circunstâncias, mas o autor de um plano de resgate perfeito. O luto do sepulcro era necessário, pois sem a dor da sexta-feira, não haveria a glória do domingo. A história que parecia terminar em uma tumba selada estava, na verdade, apenas começando para cada um de nós.